Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a você. Mais um dia nesse canal aqui que só foi criado para te abençoar, tá certo? Trazer mensagens que façam com que os nossos dias sejam mais leves através de boas decisões. Esta é a proposta desse canal aqui para você, a proposta que faz com que você reflita sobre todas as situações que possa estar aí ocorrendo na sua vida e muitas vezes você não encontra saída, você não encontra uma direção. E o que eu sempre falo, a direção muitas vezes está para dentro, para o auto-reconhecimento, pelo autoconhecimento, aliás, que faz a diferença nos nossos dias, no mundo, numa vida de evolução, que é o que buscamos. Se você não sabe qual é o seu propósito principal nessa terra é evoluir. Esse é o seu propósito principal, a evolução do seu espírito, a evolução do seu ser, a evolução em todas as áreas da sua vida, seja nas finanças, seja nos relacionamentos, seja no profissional, seja no cognitivo. O seu principal propósito é a sua evolução. E a gente não pode evoluir se a gente não se permitir renovar a nossa mente todos os dias para viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que vai fazer a diferença nos seus dias, tá certo? E antes que eu me esqueça, já curtiu? Já comentou? Se inscreveu no canal? Vem novidade por aí. Eu quero você inscrito nesse canal para que você possa aproveitar todas as novidades, todos os as nossas mensagens. Quando a gente postar aqui, você não perca nada, tá certo? Agora que você já curtiu, a nossa palavra-chave de hoje é pacificadores. Pacificadores é a nossa palavra-chave de hoje. E o tema é assim, ó: seja um agente da paz. Seja um agente de paz. Um pacificador é aquele que não quer conflito, pelo contrário, ele quer resolver todos os conflitos, tá certo? E não quer viver um mundo de confusões, de brigas. Muitas brigas, confusões são sem sentido. E o pacificador, ele vem para dar luz, clareza a muitas situações que às vezes as pessoas não enxergam, mas é claro, é nítido para aquele que busca o entendimento de todas as coisas. E a nossa frase de hoje, ela diz o seguinte: se você quer que Deus se manifeste em sua vida, demonstre compaixão, amor e graça ao próximo. Se você quer que Deus se manifeste na sua vida, demonstre amor, graça e compaixão ao próximo. Isso vai fazer a diferença na sua vida, porque você está andando nos caminhos de Deus, nos caminhos que te levam a uma vida de paz e de prosperidade. E o livro de hoje, do estudo da nossa base, está lá em Gênesis 13, 8 e 9, diz assim: então disse Abraão a Ló: não haja desavença entre mim e você, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar
Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Mas se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Note aqui que Abraão faz uma proposta a Ló. No contexto geral, estava tendo muita contenda, não entre Ló e Abraão, mas sobre os seus servos, tanto os servos de Ló como os servos de Abraão, estavam brigando uns com os outros por causa do pasto. Ambos já eram prósperos e tinha bastante riqueza, servos e gado, criações, e demandavam pasto. E aquele pasto havia ficado pequeno para os dois. Mas, diante das circunstâncias, em vez das pessoas conversarem, se alinharem, elas decidiram brigar. E Abraão, quando enxergou isso, ele foi movido pelo Espírito em dar um basta. E ele decidiu ali ceder para Ló o campo que ele quisesse, e ele ficaria com a outra parte. Isso é ser um pacificador. Abraão poderia ter falado: eu sou patriarca, eu que mando aqui. Você vai para onde eu quiser que você vai, porque você deve obediência a mim, porque eu sou o seu tio, eu sou o seu protetor, eu sou o seu curador, e você está sobre as minhas asas, sobre as minhas terras. Abraão poderia falar isso, mas Abraão, movido pelo Espírito Santo, não que naquela época, ainda não se falava em Espírito Santo, mas movido pela sabedoria que Deus dava para ele, ele foi um pacificador que fez com que ele tomasse essa decisão, porque ele tinha uma confiança. Deus sempre era com ele e nunca lhe deixou faltar nada e jamais ia deixar faltar nada para ele. Essa confiança é que muitos hoje não têm, e por falta dessa confiança, as pessoas têm medo de dar o próximo passo. Elas têm medo de se desprender de coisas e bens materiais, porque elas dão mais valor ao bem material do que a sua vida, as suas emoções, a sua mente, o seu bem-estar físico, o seu bem-estar emocional, mental. Elas dão mais valor às posses. E quando você dá mais valor às posses, o que acontece é que a sua vida fica sem valor. E o problema de você não ter esse espírito pacificador não é só com o outro, mas consigo mesmo. Quando você não entende as vontades do seu coração, quando você não entende os propósitos que você tem nessa terra, os seus desejos, muitas vezes você fica confuso e você acaba não conseguindo realizar nenhum dos seus sonhos, porque você não foi um pacificador das suas emoções. Entende? Quando a gente fala de pacificador, não estamos só falando do outro, mas sim das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do que sentimos, do que pensamos. Muitas vezes vêm pensamentos intrusivos dizendo que você não é capaz, mas você quer aquilo, mas vem um pensamento contrário a todo o seu desejo do seu coração. Mas quando você entende que existe algo maior, algo superior, que ele te conduz
por onde você andar, por onde você for, Ele te dá sabedoria, Ele te acompanha. Você atravessa essas barreiras, entende? Mas precisa ter esse espírito pacificador ativo aí dentro. O espírito pacificador não deixa você olhar para as circunstâncias do dia. As circunstâncias que muitas vezes te desanimam de dar o próximo passo. O espírito pacificador, ele, quando você enxerga algo de diferente, você não consegue ficar parado. Você é movido a dar uma instrução, é movido a falar algo que vai fazer a outra pessoa enxergar muitas coisas que ela não está enxergando. Quando você entende isso, você vai muito mais longe. Mas entenda, tudo isso só é possível se você aprender a renovar a sua mente todos os dias. Aprender que você tem sempre algo novo, que você não conhece todas as coisas, que você não sabe de nada e que muitas coisas você ainda precisa aprender. Quando você se coloca numa posição de aprendiz, você está pronto para aprender a ser um pacificador. Mas aonde você precisa iniciar essa caminhada de paz, de ser um pacificador, de ser um agente da paz? É dentro de você, é aí dentro. Porque toda transformação, ela não vem de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. É ativado algo aí dentro para que você possa mudar e se transformar todos os dias. Aceite que você não é o dono da razão. Aceite que muitas coisas você não conhece, você não sabe. E busque a transformação, busque a mudança, busque a renovação da sua mente. Pois só assim você pode viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E entenda, é com muito amor que eu falo isso, não é sobre religião, é sobre vida. E como você decide, como eu decido, olhar para as situações da vida. Situações difíceis que muitas vezes, se focarmos no problema, mais problemas temos. Recentemente eu li uma palavra, eu não vou me lembrar em qual era o texto, mas ela dizia, e foi Deus falando com Abraão: aqueles que fizerem mal para você, eu farei mal para ele. Mas aqueles que quiserem o bem para você, também o bem alcançará essas pessoas. O que seria isso? Seria um Deus vingativo? Seria um Deus que protege? Seria um Deus que é com você em momentos bons e é contra você em momentos ruins? Não. São as suas decisões, são os seus sentimentos, que muitas vezes, quando você pensa algo de bom, quando você emana energia boa volta para você. Mas do contrário também é verdadeiro. Se você manda energias ruins, energias depressivas, energias baixas, essas energias vão voltar para você. Porque os semelhantes se atraem. Quando a gente fala que gratidão gera gratidão, quando você é grato, você tem mais motivos para ser grato. Mas se você é ingrato, se você não valoriza as coisas que você tem, você perderá. Você perderá até aquilo que você tem porque você não valoriza. Entende?
ser um pacificador das suas emoções, é entender tudo isso, é entender que tudo aquilo que eu quero para o outro, ele volta para mim. E diante disso, o que você decide querer para os outros? Coisas boas ou coisas ruins? Entenda que todo o poder da decisão está nas suas mãos. Você tem o poder de decisão, você tem o poder de pegar a semente e jogar na terra. Você tem o poder de semear aquilo que você quiser. Mas o universo, Deus, Ele vai te dar o fruto da semente que você plantou. E se você é um pacificador, você terá mais motivos, pessoas vão ser pacificadoras com você. Mas se você é da guerra, é da discussão, é da briga, todas as vezes que a pessoa olhar para você, ela vai ver guerra, briga, discussão, confusão. Você tem o poder de decidir qual é o caminho que você deseja andar. Você tem o poder de decidir quais são as sementes que você deseja semear. Mas você não tem o poder de, depois de semear uma semente ruim, colher frutos bons. A decisão de escolha está na semeadura. Então, seja um agente de paz e semeie coisas boas, palavras de paz e de prosperidade, que isso vai alcançar a sua vida. Isso vai transformar o seu mundo, o seu eu interior. E quando isso acontecer, você vai estar pronto para colher grandes bênçãos que estão já prontas para que você se sirva. Mas você precisa tomar essa decisão de servir coisas boas, essa decisão de ser um pacificador. Entende? Isso aqui você precisa, tá certo? É isso aí, pessoal. Não esquece, curte, comenta, compartilha, segue no canal e ativa o sininho, tá certo? Para que toda vez que uma nova mensagem subir aqui no canal, você seja o primeiro a receber essas notificações, tá certo? Tamo junto, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.